Olá, amigos da TV Costa Doce. Estamos aqui hoje tendo a alegria de conversar com o Diogo Paz Bier, conhecido como Mano Changes, que é o nome artístico dele, líder da comunidade Ninjitsu. O Mano é cantor, rapper, compositor, político, apresentador, ou seja, ele é um multimídia. E aliou essa questão da arte com a política, com a cidadania em si, né? Que isso é muito bacana. Me diga uma coisa, Mano, ele está com vários planos e várias ideias de coisas para acontecer para a comunidade, tanto artística como a comunidade presente, né, vivente na cidade e no estado. Mano, como é que a arte influencia o homem, cidadão e o político? Bom, primeiro é um prazer estar contigo aqui na nossa TV Costa Doce, né? Uma TV web, mostrando assim a importância da internet, né? A magnitude inclusiva da internet, para que a gente possa estar reverberando o que a gente pensa, o que a gente sonha, né? A música, ela é algo extremamente importante na minha vida, porque a comunidade Ninjitsu foi formada por amigos, né? O Fred e o Nando, que são o guitarrista e o baixista da banda, são irmãos e são meus amigos de infância. Então a gente brincava junto, a gente sempre teve uma relação, e isso faz com que a gente tenha uma tolerância muito maior, e por isso a gente tem aí já 23 anos de estrada, né? Sem dúvida. Começamos em 1995. E essa paixão pela música primeiro me fez entender a gratidão que eu tenho com o meu público, né? A comunidade, ela sempre fez questão de atender muito bem as pessoas, né? Trabalhar com cultura e vencer com cultura no nosso país é uma coisa tão difícil, então no mínimo a gente pode ser grato. Então a gente sempre diz que a banda, a comunidade, tá no palco, né? Muito mais do que a comunidade, mas o palco em si, ele nos dá uma alegria, nos dá uma felicidade a ponto da gente ser extremamente grato e atencioso com as pessoas que gostam da gente, né? Não pode ter, ninguém pode dizer assim, a comunidade, eles têm o nariz empinado, eles não atendem o público. Não, a gente faz questão de atender sempre todo mundo, porque o mínimo que a gente pode fazer é isso. E aí quando eu comecei a fazer palestras nas escolas e comecei a ver que a molecada prestava muita atenção no que eu tinha para dizer, aquilo me assustou primeiramente, me deu uma responsabilidade civil que eu nunca imaginei que eu poderia ter. E aí a gente se elegeu deputado estadual, sou o primeiro músico a me reeleger deputado estadual, sou campeão de economia da história da Assembleia, poupei mais de 3 milhões de reais nos 2 mandatos, porque não foi o Diogo que foi deputado, quem foi deputado foi o Mano Changes. Então eu tinha uma obrigação muito maior do que qualquer outro político, do que qualquer outro representante público, de ser um exemplo para a sociedade. Por quê? Porque eu continuo fazendo show, eu continuo perto das pessoas, e muito mais importante do que ter sido deputado é ser humano, é ser uma pessoa que está perto e que diverte as pessoas. Então eu sempre tive muito esse cuidado. E aí, de uma maneira despretensiosa, a gente viu que tinha sido o campeão de economia da história da Assembleia, né? O deputado que mais abriu mão de privilégios. Então, bem ou mal, eu acredito que a arte me aproximou muito de querer ser um bom exemplo para a sociedade. E eu tenho muito orgulho de ser pioneiro também na questão da inclusão digital, né? Eu escrevi na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul que a internet tem que ser um direito das pessoas. Fui o primeiro parlamentar do planeta a escrever na Constituição que a internet tem que ser um direito. Então, mostrando a importância da inclusão, né? Da importância da internet. Afinal, nós estamos aqui justamente na internet, e cada vez mais as pessoas estão se dando conta da importância e como a internet é disruptiva para a sociedade e como ela pode ser inclusiva. Só que tem muita gente que não tem acesso ainda à informação, e cada vez mais a gente tem que potencializar esse direito. Então, mas na verdade, Darcy, o que me atraiu para a política foi porque eu sempre fui um ótimo aluno em termos de desempenho e um péssimo aluno em termos de comportamento. Eu era da turma do fundão, eu confesso, porque a escola não me atraía, e a revolução da sociedade, a revolução da política, ela passa por uma educação de qualidade, e a educação de qualidade tem tudo a ver com atrair o jovem para dentro da sala de aula. A escola tem que ser gostosa, ela tem que ser atrativa. Então a gente começou
começou a entender a importância da música, da cultura, da tecnologia e do esporte. E aí a gente viu a importância de dar acesso à informação através da internet, principalmente para os jovens, porque se o jovem não tem experiência para entrar no mercado de trabalho, o que nivela essa falta de experiência é a facilidade com que ele assimila essa tecnologia. Sim. Hoje a molecada nasce plugada, não tem medo do celular, não tem medo daquela tecnologia. Então, na verdade, foi uma construção, mas tudo tem a ver com a notoriedade pública, que para mim é muito cara, e eu tenho orgulho de ser um exemplo de honestidade e de inovação dentro da política para pensar diferente, para pensar fora da caixa. Já. Eu acredito que a arte também ela tem um outro viés muito importante, que é na tua condição como político também, que é o sentido de que o país se entenda e que o país entenda como a arte pode ser benéfica. Como a arte pode... A gente vê os países da Europa, eles vivem dos seus tesouros culturais, do turismo que gera isso e de toda uma indústria que gera junto, né? Sem dúvida. Então, e tu enxerga assim, daqui para frente, tu és pré-candidato pelo Partido Verde novamente a deputado. Deputado federal. Deputado federal, né? Como é que a gente pode trabalhar lá em Brasília esse sentido daí? Tu como um homem da arte, né? Bom, perfeito, né? Eu acrescentaria a arte à questão da economia criativa, né? Hoje mais de 20% do produto interno bruto da Inglaterra vem da economia criativa, né? A Inglaterra, eu acho que foi um dos primeiros países do planeta a entender a importância no investimento em cultura, no investimento em arte, como geração de emprego e renda, como agregando valor a toda uma riqueza cultural. A França também. A França, sem dúvida. E aí, quando a gente começa a se dar conta que não é mais Pequim o centro do mundo, que não é mais Nova York, que não é mais Wall Street, e sim o Vale do Silício, é porque as soluções inovadoras elas estão ligadas à economia criativa. E a arte ela é fundamental para isso. Então, a Califórnia hoje já virou a locomotiva do planeta, né? As maiores empresas do planeta já são empresas com base tecnológica que precisam dessa economia criativa, da cultura, da arte, para estar sendo disruptivo, para estar mostrando que a gente tem muitas soluções para construir. E aí, né, quando a gente entende a importância dos parques tecnológicos, quando a gente entende a importância da universidade, quando a gente entende que o Rio Grande do Sul ele sempre foi uma referência efervescente de cultura, né? Vamos pegar Gramado, por exemplo, né? Gramado não é uma cidade turística, é uma cidade turística cultural. É baseado na economia da cultura, porque o que acontece durante o ano. Exatamente, porque se há 40 anos atrás as pessoas fizessem um festival de cinema de Gramado e olhavam, deu prejuízo, não vou mais fazer. Não, foi uma aposta, foi uma semente que foi plantada. E hoje a cidade mais visitada do Brasil, turisticamente falando, é uma cidade voltada para a cultura, voltada para o festival de cinema, que foi quem criou todo esse frisson. Também, sem dúvida. Aquilo é uma indústria maravilhosa. Não, por exemplo, né, o Óbidos, que é uma cidade irmã, uma cidade portuguesa, que a gente teve a oportunidade com a comunidade indígena de tocar em 2009, numa turnê que nós fizemos da Europa. Óbidos é uma cidade que o prefeito de Óbidos, quando ele foi a Gramado, eu tive a grata satisfação de acompanhá-lo, ele foi para lá porque eles visitam cidades do mundo inteiro para ver onde estão os valores culturais e trazer para Óbidos. Óbidos recebe 10 milhões de turistas por ano, então é uma cidade extremamente rica, baseada na economia do turismo e na economia cultural. E aí o que Óbidos fez? Levou as luzes de Natal e a festa do chocolate. Então, mostrando que no Brasil, se tu bota um político para viajar e para conhecer as coisas boas do mundo, para trazer para a tua cidade, olha só, aquele cara está se beneficiando daquilo, etc, etc. Então, a gente tem que ter uma visão global, a gente tem que entender que cada vez mais as máquinas vão fazer o serviço braçal, que cada vez mais os algoritmos vão fazer esse serviço braçal, esse serviço estatístico, essa questão de interpretação, de análise de base de dados, que é o Big Data e a interpretação disso, mas o ser humano, né, o nosso grande diferencial de tudo isso é a cultura, é a economia criativa, é a sensibilidade de poder estar inovando e de poder estar aproximando as pessoas. E aí o Rio Grande do Sul ele tem uma base tecnológica voltada para a agricultura, né, onde a gente... E aí tem uma coisa muito errada que as pessoas parece que querem separar os ambientalistas de quem produz alimento. Quando nós temos uma vocação para a produção de alimento
alimentos orgânicos, quando a gente tem uma vocação para gerar biotecnologia. Te dar um exemplo, plantio direto, né, que produz hoje, primeiro que tu não usa o arado para tirar os nutrientes da terra, mas o plantio direto fez com que a gente produzisse arroz, por exemplo, com 20% a menos de recurso hídrico. Isso é uma tecnologia nossa. Então, quando a gente entende que, sim, a tecnologia ela tem que estar aí para melhorar a vida das pessoas, né? Que tipo de alimento a gente quer dar para os nossos filhos, que tipo de proteína a gente quer dar para os nossos filhos, né? Uma proteína cheia de hormônio, um gado confinado, ou um gado que, como a gente, né, existia lá 100 anos atrás, cultivado em campos nativos, que é uma vocação do estado do Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente entender a importância desse investimento em alimento prime, a gente não está falando em produtividade, a gente está falando em agregar valor e prevenção à saúde. Então, quando a gente tiver essa noção e quando a gente tiver esse olhar, a gente vai ver, sim, que o Rio Grande do Sul tem um potencial agrícola fantástico, afinal nós colonizamos todo o oeste brasileiro através dessa tecnologia, mas que a gente pode fazer muito mais para a humanidade, que a gente pode criar soluções para estar gerando um alimento de qualidade que vai agregar muito mais valor e vai potencializar, inclusive, a agricultura familiar. A roda do mundo não volta para trás, né? A tecnologia está aí, o ser humano está em evolução. Isso é uma característica do ser humano. A evolução é a busca da modernidade e das coisas mais fáceis. Afinal de contas, tu não precisa fazer uma agricultura como se fazia há 100 anos atrás, se hoje em dia tem toda essa facilidade tecnológica. Mas aliar essas duas coisas é maravilhoso. Então, eu acho que os ambientalistas, junto com os agricultores, podem ter uma solução sim para esse problema econômico enorme que se tem aqui no Rio Grande do Sul, de poder alavancar o Estado, né? Trabalhando juntos em consonância, né? Perfeito. Me diga agora, para a gente finalizar, me fala sobre a música que tu e o Armandinho gravaram no verão e que tem aquele refrão fantástico. E diz a tua frase. Então tá, né? A gente fez uma música justamente falando em positividade, né? Que o refrão é só notícia boa, só gente bonita, pense positivo, tenha fé no que acredita. Porque hoje parece que o ódio é que tá imperando, né? Tu é à esquerda ou à direita, assim, se tu é do meu lado, tu é bom, se tu não é. Não, tem gente boa e tem gente ruim de todo que é lado. Até porque quando a gente vai pensar assim, né? A direita, ela prega eficiência e transparência na política, mas muitas vezes ela é machista, racista e homofóbica. E a esquerda é conservadora para gerir o dinheiro público, para gerir o imposto, inflando a máquina, botando, né, os seus parceiros, arrumando boquinha para tudo que é lugar, mas tem um discurso voltado para a cultura, um discurso voltado para a inclusão. Então a gente tem que pegar o que tem de bom em cada lado e parar de jogar pedra e usar essas pedras para construir um caminho melhor. E a positividade, ela tem tudo a ver com isso. A gente não tem que estar jogando ódio para as pessoas, a gente tem que estar jogando amor, a gente tem que estar jogando paixão, porque a vida passa muito rápido. E se a gente só desconstruir os outros para crescer através da desconstrução, não vale a pena. Eu sempre acreditei no diálogo, eu sempre acreditei em respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. E eu estou muito feliz de poder estar num partido verde, que é um partido limpo, é um partido honesto, um partido decente, que não pensa só em plantar árvore, mas pensa em plantar honestidade, pensa em plantar respeito e diálogo, porque é assim que a gente vai construir um futuro melhor. E eu tenho certeza, né, eu como pré-candidato a deputado federal vou ter uma oportunidade única, sou o único pré-candidato a deputado federal do Partido Verde, nós temos, né, vários candidatos a deputados estaduais, então eu tenho certeza que a gente vai ter, depois dessa eleição, muito tempo para mostrar uma nova voz e para construir um diálogo e para fortalecer o Partido Verde, que é o maior partido da Alemanha, que é um dos maiores partidos da Europa, que é um partido que tem soluções globais e sempre pensando no nosso planeta, como base, porque até que me provem o contrário, não tem nenhum outro lugar para a gente morar e o mínimo que a gente pode fazer é respeitar o planeta que a gente vive. Então eu estou muito feliz de poder estar num ambiente leve, mas num ambiente que preza, sim, pela tecnologia, pela eficiência, pela transparência e entende que inclusão é importante para a gente desenvolver cada vez mais a humanidade e o respeito das pessoas. É isso aí. Obrigada, mano. Eu que agradeço. A TV Costa Doce está sempre de portas abertas, te esperando. Quando quiser, aparece lá. Vamos conversar mais sobre todas essas ideias bacanas, porque o mundo, ele não volta para trás, né? Então, a gente tem que poder incorporar essa nova filosofia com positividade, porque só vence quem é positivo, né? Destruindo as coisas, ninguém consegue nada. Vamos ter fé no que a gente acredita. Vamos ter fé. Muito obrigada. Obrigada aos ouvintes, aos telespectadores e até a próxima.
Que tal uma combinação perfeita para você aproveitar e dar aquela repaginada na sua sala? Friozinho chegando e nada melhor que um ambiente lindo e aconchegante para você assistir a Copa. Confira algumas opções de estofados, homes e racks que separamos para você. Condições de pagamento em até 10 vezes sem juros, com primeiro pagamento em até 60 dias. Isso mesmo, 60 dias. Venha nos visitar, Avenida Nestor de Moura Jardim 350, bairro Coronel Nassuca. Vem pra Esquina Móveis, hein?